da série Princípios Herméticos, Princípio da Vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. O princípio da vibração, ele estabelece que tudo se encontra em movimento. Mesmo aquilo que parece parado, dentro de si, está em movimento. A ciência fala sobre isso a respeito dos átomos que estão sempre se movimentando, né? E nós mesmos. Mesmo quando você acredita que fisicamente você está parado, dentro de você existem movimentos, seja da corrente sanguínea, seja das suas emoções, dos seus sentimentos, dos seus pensamentos. A gente sempre está vibrando, a gente sempre está se movimentando. A vibração está relacionada muito à nossa percepção das coisas, porque, como você bem falou, a gente está sempre em movimento, mas dependendo do referencial que a gente está, a gente percebe as outras coisas mais velozes ou mais devagar. Então, quando a gente observa um objeto e ele está muito acelerado, às vezes ele pode até parecer parado. E se a gente observa um outro objeto se movimentando muito lentamente, ele também pode parecer parado. Então, dois objetos em velocidades completamente diferentes, eles parecem, a gente tem a percepção de que eles estão ambos parados, quando na verdade eles vibram. Na internet circula muito por aí também algumas filmagens de helicóptero pousando, que é a rotação da hélice, né, o rotor está girando na mesma frequência que a frequência da câmera, os frames da câmera. Então parece que a hélice está parada e o helicóptero está voando como se fosse um CGI da vida, uma coisa de brinquedo, justamente por conta disso. Depende do referencial no qual você está. Se você está numa determinada velocidade, tudo aquilo que está na mesma velocidade que você parece parado. Aquilo que está acima vai se deslocar um pouquinho mais rápido e abaixo vai parecer um pouquinho mais lento também. Eu acho que um exemplo prático que ajuda a gente a entender um pouco essa ideia da percepção da vibração tem a ver com algumas situações da nossa vida. Então, quando a gente está numa situação onde a gente está curtindo muito aquilo, as coisas estão muito boas, aquilo passa de uma maneira muito acelerada. E da mesma forma, quando a gente está num momento de tristeza, de dificuldade, ou mesmo fazendo alguma coisa que a gente não se sente muito bem, aquilo parece se arrastar por um tempo muito maior do que de fato aconteceu. Então, a nossa relação com essa vibração, e principalmente a nossa percepção disso, oscila muito, como a Karine estava falando, também na nossa vida prática, não só nos atos, não só nas coisas externas a nós, mas também nas coisas internas a nós. Isso vem dessa questão do ponto de vista. Se dentro de você está indo numa determinada velocidade, você está vibrando de uma determinada frequência, aquilo que você vai visualizar do lado de fora, pela própria correspondência, vai estar naquela mesma frequência. Né? Então, se você se encontra num momento de elevação, na qual você começa a se tornar mais pleno, ou seja, você começa a ter uma frequência mais devagar, né? Você está ficando pleno, tendendo ao zero, as coisas ao seu redor que estão na mesma frequência você capta com mais percepção, enquanto outras coisas começam a parecer grosseiras, há uma distorção daquilo que você está vendo de fato. E elas começam também a não te afetar tanto. Sim. Né? Porque você não se permite mais, a partir do momento que você atinge um outro patamar de vibração, no caso você se utiliza, você vibra de uma forma mais lenta, aquelas coisas grosseiras elas tendem a não conseguir mais ter nenhum impacto em você. E por mais que coisas grosseiras, ou enfim, vamos colocar até como mais densas, né? Porque fica melhor de trabalhar com esse vocabulário, porque não são coisas ruins. Né? A gente tem que entender, né, até já que somos um grupo espiritualista, que tudo está sempre vibrando, desde o espírito até a matéria densa. São apenas gradações, tudo seria uma única coisa com gradações diferentes de vibração. E que aquilo que vibra aqui e aquilo que vibra aqui, né, aquilo que está aqui não é melhor do que o que está aqui e nem vice-versa. Só que sim, são noções de realidade diferentes. E se nós, de uma certa forma, né, buscamos evoluir, buscamos expandir a nossa consciência, seria interessante também que que buscássemos por meios e ferramentas para sutilizarmos, para diminuirmos a velocidade da nossa vibração. Fosse com um bom filme, uma boa conversa, um momento de meditação, uma boa música, coisas que fizessem com que a nossa consciência pudesse se elevar um pouco e que mesmo sabendo pelo ritmo, né, pelo princípio do ritmo que está no outro vídeo nosso, sabendo que ela vai cair,
mas ela não vai cair da mesma forma, ela vai cair diferente, porque ela teve aquele momento de contato com algo sutil, com algo mais elevado, e por isso ela sofreu uma transformação. E quando a gente se sutiliza também, a gente deixa de estar em contato, deixa de se conectar com aquilo que era um pouco mais denso, que estava associado a gente. Mas não significa que aquilo deixou de existir, ou significou que a gente já lidou com aquilo e a gente está completamente dominando aquele assunto. Na verdade, naquele momento a gente se sutilizou. Mas a qualquer momento, dependendo, a gente pode voltar a estar naquele padrão vibratório. Claro, com uma consciência diferente, porque a gente já subiu um pouquinho. E ao retornar para esse padrão um pouco mais denso, a gente já tem uma consciência expandida e a gente pode lidar melhor com aquilo. A gente pode olhar para aquelas experiências, para aquelas situações de uma forma diferente. Tem uma história, tem uma história que eu acho bem legal que ilustra essa situação. Uma vez tinha um monge, ele estava indo para um monge budista, ele estava indo para uma palestra. Ele deu uma palestra, só que ele estava atrasado. Então ele começou a correr. E alguém perguntou, eu achei que você não iria correr, você não ia fazer isso, porque as pessoas entendem que por você ser zen, você ser mais sutil, por assim dizer, você vai tudo devagar, aquelas coisas. Você vive slow motion. Você vive slow motion, né? Aí ele falou, não, eu preciso correr porque eu fisicamente estou atrasado. Mas isso não significa que dentro de mim eu estou acelerado. E aí é importante a gente perceber essas coisas. Quantas vezes a gente fica acelerado por dentro? Quantas vezes a nossa frequência aumenta e a gente começa a ficar nervoso por conta dessa situação mais acelerada? Mesmo estando parado, né? Mesmo estando parado. E nada te impede de fazer milhões de coisas e dentro você está tranquilo. Porque essa questão da vibração, ela vai mostrar um movimento interno, mas também não vai te impedir de ir para um lugar mais denso, como a Karine Bey falou. Você pode estar tranquilo dentro de você, ou seja, sutil, mas fazer muita coisa, produzindo muita coisa do lado de fora, ou seja, denso. O que não pode acontecer é o contrário. Você trazer o denso para dentro de você, e aí você fica ansioso, você fica nervoso, você fica vibrando muito rápido, e do lado de fora você não faz nada. É como também em Alice, onde o coelho está sempre acelerado porque o relógio dele está adiantado. E ele está muito nervoso porque ele está indo numa frequência muito alta. Então ele está desesperado. Então quando ele consegue perceber que o relógio dele está adiantado um dia, ou seja, ele sai do futuro, ele volta para o momento presente, ele se acalma e ele passa a ter uma vida tranquila também. E quando a gente está vibrando em demasia internamente, a gente não consegue perceber as outras coisas ao nosso redor. E quando a gente muda constantemente a nossa frequência, a gente acaba se conectando com tudo. Várias coisas diferentes e a gente vai se conectando sem perceber as nossas conexões. E isso vai fazendo com que cada vez mais a gente oscile. Porque a gente não está bem com uma coisa, a gente vai para outra e vai oscilando e mudando porque a gente não percebe de fato como a gente é. A gente não se conhece a ponto de saber que determinada coisa não é nossa, né? Verdade. Essa falta de percepção, ela acaba funcionando como uma mudança dentro de um armário. É um exemplo que eu sempre gosto de dar. Imagina que você tem uma quantidade de roupas, e aí você tem um armário muito pequeno. Aquela quantidade de roupa você vai colocar, ela vai entulhar ali dentro no armário e você não consegue ver as suas roupas, você não consegue ver o que está acontecendo dentro de você, porque você está numa frequência muito, muito elevada, você está com um armáriozinho pequenininho. Quando você se sutiliza e o seu armário cresce, essas roupas elas se espalham, então você consegue prestar mais atenção naquilo que existe dentro de você, naquilo que você tem de fato. E isso me faz até pensar num ponto que acho que hoje em dia é muito falado sobre a relação a gente atrair aquilo que a gente vibra. Acho que isso conversa muito com esse princípio, mas é importante que a gente faça alguns adendos, porque é claro que falar determinadas coisas que sejam positivas e tentar trazer isso para a nossa vida é sempre importante, mas é importante que a gente entenda que a gente atrai e que essa vibração está relacionada ao que a gente é. Então, se eu busco fazer alguma coisa pensando no benefício que aquilo vai me trazer, eu não estou vivenciando isso de fato, eu não estou vibrando isso de fato. A título de exemplo, se eu busco ajudar as pessoas pelo que eu vou receber por isso, ainda que isso tenha benefício para as pessoas, algum tipo de benefício para mim, essa minha vibração ela não é verdadeiramente amorosa. Então, talvez o que volte para mim também não seja isso que eu acredito que vai vir. É importante que a gente comece a entender que a gente tem que buscar fazer as coisas, a gente tem que buscar se elevar, porque isso é bom pra gente e porque isso traz harmonia pro ambiente, porque isso traz amor pro ambiente. E é um pouco mais sobre isso que a lei de vibração fala. É importante que a gente entenda que o princípio de vibração tem a ver com a nossa motivação, tem a ver com o que nos leva a fazer determinada coisa. Até casando também com o princípio do mentalismo, A gente muda a nossa vibração a partir dos nossos atos, só que a gente não age exclusivamente com o nosso físico, com o nosso corpo, nós agimos com nossos sentimentos, com nossas emoções, com nossos pensamentos.
Então, muitas das vezes, a gente está fazendo uma coisa com o nosso corpo físico, a nossa mente está fazendo outra coisa, nossas emoções, nossos sentimentos estão indo para o outro lado, e aquilo vai deixar uma confusão muito grande na gente. Não necessariamente nós vamos estar mudando o nosso padrão vibratório e diminuindo a nossa frequência só porque nós parecemos estar fazendo alguma coisa harmoniosa. Se no fundo, dentro de nós não estivermos com essa harmonia, não estivermos buscando de fato estar dessa forma. É porque muitas vezes a gente busca no exterior, né? Então a gente vai pro exterior e fala assim, não, tá desarmonizado aqui, vou para outro lugar porque é mais harmonizado. Quando na verdade, se a gente não se harmonizar, se a gente não buscar um padrão que seja equivalente ao que a gente está naquele momento, sim, a gente nunca vai conseguir um lugar bom pra gente, porque o nosso lugar é a gente mesmo, dentro da gente. Então a gente se leva para todos os lugares que a gente vai. Então não tá no exterior, não tá numa sala, numa festa, num bar, em qualquer lugar, mas simplesmente como a gente está naquele momento, como a gente vibra. Não tem problema ir para um lugar onde a vibração é densa. Tudo bem, vai ser mais difícil você conseguir se manter ali equilibrado, mas você pode ir tranquilamente, contanto que você se mantenha firme na sua vibração, nos seus pensamentos, nos seus sentimentos, naquilo que você acredita de verdade. Você não vai criar uma conexão com aquilo e mostrar que você é um ser integral, no final das contas. Porque da mesma forma com que todas as nossas facetas, espiritual, mental, emocional, energética e física, elas coexistem, nós também devemos coexistir no mundo no qual a gente se encontra. Não adianta você querer fugir do denso, daquilo que a gente tem como ruim, né? O mundo é violento, eu vou embora do mundo. Não dá. Né? Você tem que viver no mundo, você tem que transformar esse mundo. Se o mundo está violento e você não gosta disso, pega essa harmonia que existe dentro de você e vibra ela para fora. Movimenta ela para o mundo exterior, transforma o mundo no qual você se encontra num ambiente melhor. Não pegue esse problema do mundo e traga para dentro de você. Pegue a solução, que é a harmonia dentro de você, e leve no mundo, através da sua correspondência. E é muito interessante porque no próprio Caibalion, o último comentário que ele faz é que aquele que domina esse princípio tem o cetro de poder em suas mãos, porque ele passa a conseguir influenciar as coisas, as pessoas, todas as situações de maneira positiva e a ser menos influenciado. Ele começa a ter mais o controle de si, por isso levar harmonia para as coisas, para as situações, para a vida. Mas para isso é fundamental a gente se conhecer. Porque não adianta a gente querer controlar as coisas se a gente não se conhece, se a gente não sabe se essa influência é algo nosso ou se é algo de outras pessoas. Então, no fundo, a gente precisa saber como a gente se comporta perante as situações, perante as influências e como a gente reage a isso. Para ter discernimento e saber de fato o que é nosso e o que não é. Para ver como a gente pode trabalhar e nos aperfeiçoar a cada momento. Saber como a gente vibra para poder, então, chegar aonde a gente quer vibrar, né? Chegar à vibração que a gente deseja. Exatamente. De posse desse cetro de poder, você transformar o mundo num lugar melhor. Sabendo quem você é, de fato, você consegue transformar. Espero que vocês também consigam transformar o mundo num lugar melhor. E a gente está aqui justamente para debater sempre essa questão, para trazer não só para nós, mas como para vocês também, essa necessidade de termos o cetro de poder e harmonizar o mundo no qual a gente se encontra. Bonito? Gostaram? Se vocês também gostaram desse vídeo, não esqueçam do seu like. Se não forem inscritos no canal, estiverem chegando agora, se inscrevam. Comentem aqui embaixo também o que vocês acharam do vídeo, se vocês conseguem associar isso a alguma coisa da vida de vocês. É sempre importante essa interação e a gente sempre responde vocês aqui também. E siga a gente nas redes sociais, tanto no Facebook como no Instagram, a gente tem postagens todo dia. Então, tchau. Até a próxima.